Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura e estamos iniciando um novo episódio do nosso podcast Mente Aberta. Esse episódio de hoje é um episódio muito especial que vamos falar sobre família e saúde mental, onde a família é importante no tratamento de saúde mental para o paciente. E para isso trouxemos duas pessoas muito importantes, Charbel Libório, nossa psicóloga que já esteve aqui. Tudo bem, Charbel? Tudo em paz, é bom estar aqui com vocês de novo. E trouxemos Cláudia, que é familiar de uma paciente que já fez tratamento na Clínica Fênix. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu acho que a minha participação vai ser importante no sentido de mostrar quanto é necessário que um familiar faça parte desse processo, né? Perfeito, Cláudia. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês. A gente que agradece a sua presença. A gente sabe quantas mães, né, quantos parentes, quantos pais estão em casa, irmãos, enfim, familiares estão em casa e que às vezes tem uma pessoa que já está há anos, né, tendo algum tipo de problema de saúde mental, algum transtorno, alguns sintomas que está impedindo a pessoa de viver de forma plena. E muitas vezes eles não têm conhecimento, né, de que existe possibilidade de sair desse processo. Muitas vezes eles não têm a sabedoria de chegar para a pessoa, como chegar, né, como fazer. Nunca ouviu ninguém falando sobre isso. E a importância de você estar sendo uma das pioneiras de estar falando, né, sobre isso num podcast de uma clínica. E para você, como é que foi esse primeiro momento de descobrir que um familiar seu estava com esse problema, né? Me explica um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Claro. Então, os sinais são dados, assim, eles vão surgindo de uma forma simples, coisas simples que a gente acha que não vai passar, ele vai intensificando, né? Uhum. Às vezes, uma criança dizer que uma calcinha está apertando e se negar a vestir aquela calcinha e você saber que você comprou algo que está completamente confortável, que nada está implicando ali para que tenha rejeição e rejeitar. E essa criança crescer sem gostar de fazer esse uso. Uhum. E isso aí, já era algo diferente que demonstrava para você. Sim, já era alguma coisa que despertava em mim uma estranheza, né? Mas enfim, a gente vai tocando, tem outras coisas também que são mais significativas. E assim, a pessoa cresceu muito cercada por muito amor. Essa pessoa é muito amada. Porém, com a minha separação, né? Ela tinha 7 anos e isso desencadeou a obesidade. Começou com o processo de obesidade. E nada justificava essa obesidade, por quê? Porque não tínhamos obesos, né? Na família, tanto na parte paterna como na minha parte materna. E aí começou-se o tratamento. Fez terapia, arte-terapia, dança-terapia. A gente levava para todos os especialistas para tentar, né, justificar esse processo, que a obesidade também é uma doença e afeta várias outras situações. Uhum. E nada justificava, só era o emocional. Todos os trabalhos que eram feitos para tentar achar algo, mostrava que era a parte emocional envolvida nisso, né? E aí foi. Cresceu-se uma adolescente obesa, né? E com 18 anos, firmemente quis fazer uma redução de estômago que acabou sendo bem sucedida, né? Ficou uma adolescente para mulher maravilhosa, eliminou vários quilos, porém, a partir daí, veio todo um processo que aos 20 anos desencadeou, né? Lógico que a gente tinha também, é bom ressaltar, que essa relação era bem conflituosa, porque, né, somos muito diferentes e a gente não chegava em nenhum consenso. E eu, como familiar, achava que aquela situação era porque ou eu tinha feito muita vontade, ou porque eu nunca tinha dito não,
né? E que as coisas sempre chegavam com muita facilidade. E assim, a gente se questiona de várias formas, né? Como familiar. Por que isso comigo, né? Enfim. Mas assim, a pessoa que mais sofre nessa questão toda é quem está passando pelo problema. No caso, a pessoa, né? E aí sim, a partir dos 20 anos foi fechado praticamente um diagnóstico, né? De uma patologia de saúde mental, no caso de um transtorno de personalidade borderline. Diante de várias situações. Mas no caso, vocês já estavam percebendo esses sinais? Ah, sim. E já Era assim, não era só obesidade, era uma no caso. pessoa muito irreverente, uma pessoa muito... Teve aquela fase da questão da roupa preta, não que isso fosse contra nada mas assim, era diferente do contexto, sabe? E assim, queria sempre se autoafirmar, queria chamar atenção através... E aí vocês viam outras pessoas na adolescência, completamente totalmente diferente. Por mais que tivessem as questões da adolescência, sim, mas você percebia que não era só isso. Não era só uma fase, sabe? Era uma forma de atingir aquela negação que a pessoa tinha perante a vida, a insatisfação, a revolta. Era muito presa a isso. E assim foi seguindo. Quando chegou nessa fase dos 20 anos, que foi muito delicado, porque surgiu várias situações. Assim, uma pessoa que teve uma educação muito boa, estudou em um bom colégio, né? Teve todo um núcleo de amizade, assim. Todo mundo nessa época já fazendo faculdade. A minha filha, ela entrou também na faculdade, né? Só que nesse processo de faculdade, o que é que acontece? Ela não se firmava em nada. Ela tentou já, naquela época, 2 faculdades que ela não dava continuidade. Que o próprio transtorno, ele leva a isso. A você não concluir nada. Tudo para você fica no meio do caminho, certo? Isso para mim era muito, muito complicado entender. Por isso que a questão do familiar, né? Também buscar conhecimento e ajuda e se tratar é de fundamental importância, porque é crucial quando você recebe um diagnóstico desse que o seu familiar passa a ter comportamentos completamente duvidosos. Entendi. Né? Então, mas foi a partir dessa parte da obesidade, assim, se você pudesse dizer, né? Você percebeu questões diferentes, né? Diferentes de outras pessoas, tinha a questão da obesidade, mas qual foi o ponto que você falou assim, não, preciso levar para fazer terapia? Ah, sim. A obesidade foi só mais um processo, né? Mais um processo. Ela já fazia. Já tinha sido inserida nesse processo terapêutico. Tanto é que ela fez a arte-terapia, a dança-terapia, ela fez consulta com psicólogos. Só que assim, como eu falei, envolvia muito a parte emocional. O fechamento era sempre esse. Só que passou na vida adulta, né? A partir dos 20 anos, começou a vir as outras questões. Outros problemas. Que a partir de... até fechar um diagnóstico de borderline, já tinha sido, por exemplo... Aí começou a envolver outras questões, como a dependência, né? E essa questão da dependência, ela trouxe fundos do poço, assim, irreparáveis. Eu achava que naquele momento seria impossível sair dali, sabe? Não melhorando. Mas assim, todas as vezes
que ela trazia para mim essas dores, esse sofrimento, eu conseguia ver que tinha luz ali naquele fundo do poço. E eu puxava. Porque eu acho que, assim, a participação do familiar, ela é fundamental para a pessoa acreditar que é possível. E eu fui uma pessoa participativa do começo até o agora e vou continuar sendo. Perfeito. Mas, assim, também digo que o familiar, ele adoece. Sim. Eu passei a ser codependente das doenças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu ouvir Charbel falar sobre essa parte inicial, que é Eu interessantíssima. eu fiquei ouvindo um pouco Cláudia falar, e ela retrata muito bem situações que a gente vivencia e que a própria teoria traz isso, né? A prática clínica nossa e a sustentação teórica, é o que Cláudia diz, tem tudo a ver. Quando ela diz que vinha sempre com aquela coisa emocional, né? É algo que vem nesse universo nebuloso que tudo é emocional. É preciso traduzir isso. Sim. Né? O que é que a gente traduz? Quando Cláudia diz que a pessoa era muito amada, muito querida, isso não tenho dúvida, né? E mesmo porque eu sei, né, dessa presença forte, mas não é só nesse sentido que a gente cuida. Mesmo tendo essa presença, esse amor todo, a gente considera como que a pessoa sente isso, né? Esse é um dado importante, porque lá onde eu penso que eu estou cumprindo minha função de familiar, de ajuda, de tudo, a pessoa tem lá suas questões e ela vai interpretar o modo dela. Na verdade, a gente tem um contexto onde existe o que é oferecido, né, o contexto ambiente, mas existe a interpretação individual do sujeito. O que é que a gente sabe na prática? Por exemplo, até os 2 anos de idade, a gente é só emoção, né? Os estudos da neuropsicologia estão trazendo isso muito claramente. A partir de 2 anos é que a gente começa a ter uma interpretação um pouco mais clara e a gente começa a acumular na nossa mente, né? Vamos falar mente, os registros que a gente vai vivenciando e como a gente vai vivenciando. A partir daí é que a gente vai fazendo essa condução ao longo da nossa história. Um dado também que vale a pena trazer é como a pessoa se sente pertencente, né? Se sentir pertencente é necessário, todo processo de desenvolvimento, e quando a pessoa se sente como alguém fora da curva, fora do eixo, porque se eu tenho sintomas estranhos, eu não sou igual. Né? Eu não me sinto pertencente. Aí tem a tendência a aparecer vários outros sintomas, tipo o isolamento, tipo a agressividade, uma sensação, pode aparecer compulsão, uma sensação de eu ser incapaz, eu não preencho aqueles requisitos que eu acho que eu tinha que preencher. Então, eu vou sempre me sentindo insuficiente, né? Diante do que eu imagino que é esperado de mim. A pessoa vê que faz o outro sofrer, vê que faz a família sofrer. E se culpa e se critica porque faz o outro sofrer, mas não consegue dar conta daquilo. Porque não consegue traduzir aquilo. Daí porque a situação de internamento, quando é o caso, né, quando é recomendável, é importante porque existe a identificação dos pares. Né? Ali são feitas trocas de histórias, vamos dizer assim, o diálogo, né, no trabalho terapêutico que se opera ali, né, toda a construção terapêutica que se opera. Aí a pessoa se sente, poxa, não sou só eu que sou assim. Então eu preciso compreender, eu posso falar o que eu sinto. Sim. Eu não sou tão estranho no ninho. Aí é que começa todo o processo de acolhimento, de pertencimento, e aí a gente vai
diagnosticando de uma forma mais específica. Né? Eu posso ter sintomas vou pegar o exemplo de Boder, mas eu posso não ter só esses sintomas. E o que é que o Boder quer, em última instância? A pessoa que desenvolve esse sintoma quer que haja um olhar para si. Né? Como entender uma sensação de vazio? Vazio de quê? Mas é um vazio que está lá dentro, que é inexplicável. Né? E uma das falas que a gente ouve muito é: eu me machuco porque aquilo ali diminui a minha dor interna, a minha dor emocional. Aquilo ali é visível, minha dor interna ela é então, abstrata. Então, eu digo para todo mundo que eu tenho uma dor que ninguém acessa. Né? E eu não sei o que fazer com isso. Né? Já tivemos casos de pacientes que com a unha ia destarrachando o parafuso do guarda-roupa, né, da porta, para pegar o parafuso e tchá. E vinha e dizia: olha o que eu fiz. Ou seja, eu estou pedindo que alguém me veja. Alguém veja a minha dor, alguém veja aquilo que eu não consigo traduzir. Então, muitas vezes, pegar essa pessoa, ouvir essa pessoa, conversar com essa pessoa e levar para a internação já é uma grande parte do tratamento. Claro que sim, claro que sim. Porque normalmente aí a gente fala, de um modo geral, a importância da família, que Cláudia está enfatizando, nesse processo todo de saúde emocional. A família entra como um suporte impressionante, a força da família é muito grande. Mas a família sempre chega para a gente um tanto quanto inquieta, porque o que é que está acontecendo? Eu quero saber a resposta disso aqui. Onde é que eu errei? Por que que meu produto não é um bom produto? Por que que meu filho não é aquilo que eu imaginei, que eu idealizei? Respeitando as diferenças, mas eu gostaria de ter um filho que não me fizesse sofrer. Ou que suprisse as minhas expectativas também. Pode ser, mas que não me fizesse sofrer. E aí a família, quando se depara com isso, e Cláudia lembra, né, no contato inicial, a etapa da negação é uma etapa muito complicada. Muito complicada. Porque tem muito familiar que realmente tenta negar, porque é insuportável mesmo. E que fica paralisado nessa etapa, né? É insuportável mesmo. Né? Então, assim, aí voltando um pouco para a realidade da clínica, a clínica, a Fênix, né, tem uma preocupação com isso e oferece 2 intervenções que são importantes. O encontro de familiares acontece uma vez por mês. A gente tem um encontro onde eu coordeno esse serviço e faço esse serviço, sou responsável por ele, né? Que é responsável, eu sou um pouquinho. Mas é um serviço, assim, onde a gente abre a possibilidade de fala. Normalmente eu tenho levado para o grupo, ultimamente, coisas que eu desenvolvo lá no grupo terapêutico. E aquele grupo que vai se fazendo ali também tem um formato terapêutico e é aberto como terapêutico e encerrado como terapêutico. Né? Então, esse grupo, tudo é possível ser falado, tudo que a família quiser falar, mas também a gente vai instrumentando, né, para que a família se sinta confortável em falar. E o objetivo é que a família saiba como é que se opera esse tratamento lá. As intervenções são feitas. A outra ação que a clínica desenvolve é o grupo terapêutico propriamente dito de família, que são encontros semanais, que é coordenado por Tice, né, a nossa colega, e é algo que tem uma sistemática já de sucesso também. Já estruturada, né? Já estruturada. Então, assim, a presença de Cláudia aqui vem dizer para a gente, se me permitir, a importância da gente trabalhar
caminhar junto. Me fala uma coisa, você começou falando sobre a parte de codependência, Cláudia. Para você foi uma codependente emocional, uma codependente dos sintomas. O que você considera isso aí? Que pode ter atrapalhado nas relações, né? Porque assim, a partir do momento que o seu familiar passa a ter um transtorno mental e que ele passe a ter condutas, né, que não seja adequada, o que acontece? O sofrimento, o seu sofrimento, você passa a ser codependente daquilo, a sua vivência é aquela. O seu dia é aquele. Que você acaba se moldando para poder deixar tudo bem. Exatamente. E aí acaba liberando algumas ações que poderiam não ser legais. Você passa a ter depressão, você passa a não dormir, você passa a ter tristeza, você passa a ter muita angústia. Por quê? Porque você não quer viver aquele contexto, você não quer ver a pessoa que você ama naquele contexto, certo? E eu acho que o mais importante disso tudo é você não negar essa realidade. Tanto do outro, tanto a sua. Sim. E a partir do momento que você também começa a olhar para você, você vê a necessidade que você precisa de um tratamento, né? Você precisa também fazer a parte, buscar uma terapia. Você precisa entender mais sobre aquilo para você também saber lidar. Lógico que todo dia é uma caixinha de surpresa. Mas você também precisa saber lidar. Quando o seu familiar, no meu caso, olha para você e diz, eu sinto um vazio, eu não sinto vontade disso ou daquilo, que você acha que é impossível para um jovem. Não sentir, e outra né? coisa que eu quero deixar claro, que quando um familiar seu que está passando por isso, e que você olha ao redor e diz assim, mas tem tudo. Não falta nada, por que foi buscar isso? Se cobre disso, porque você não vai ter resposta para isso. Sim. E assim, a realidade é que quem mais sofre com isso tudo é quem está vivendo, é a pessoa. E eu via todas as vezes que olhava para mim e dizia, eu estou sentindo um vazio. É uma dor que eu não sei, que eu não tenho vontade disso. Eu olhava com muita tristeza, mas eu olhava que no fundo, né, dos olhos daquela pessoa, a pessoa não queria viver aquilo, sabe? Que o maior sofrimento era dela, de estar causando sofrimento em mim. Sim, com de certeza. não estar sendo o orgulho que um dia, né, qualquer pai, qualquer mãe quer. Teve uma coisa que eu vi há um tempo atrás com o paciente, Cláudia, que era assim, os pais, eles queriam muito ajudar o filho e tudo mais, e o filho, ele tinha muito sofrimento, queria ajuda, só que ele não conseguia levantar para ir para o tratamento, né, por conta da própria depressão, ele não conseguia se ajudar, na verdade, não tinha o que fazer para tirar ele da cama, para tirar de casa. Então os pais, eles começaram a se cobrar nesse sentido, o que eu vou fazer? Né? E aí e acabaram, no final das contas, desistindo do tratamento. Ele passou, eu lembro que depois, a pessoa, 5 anos depois, estava muito pior, sem tomar banho, magra, quase, né, sem se nutrir direito. Me ligaram de novo, o que eu faço? Ele está aqui preso dentro da minha cama, não toma banho há 80 dias, tá fedendo. E assim, aí a gente tentava fazer alguma coisa e os pais, mais uma vez, desistiam, porque a pessoa não tinha condições. Nesse caso, aí, perguntar... Então, Joaquim, mas eu acho que tudo isso, dentro de um contexto de um processo desse, tudo isso é normal, entende? Desistir, voltar. Sim. Mas o que não pode existir é desistir definitivamente. Pronto, e é isso que eu queria saber, Charbel. Charbel, neste caso, do paciente, né? Ele não ter condições de ir para o tratamento. O que faz? Aí... Condições, porque assim, os pais, muitas vezes, eles abraçam essa dificuldade. Tipo assim, não, eu não vou porque ele não quer, porque ele não pode, ele não está afim, me diz que está tudo bem. Aí passa assim, e a pessoa definhando. O que acontece nesse caso, Charbel? O que a gente faz? Aí tem algumas... Qual a dica que você dá para os familiares de casa, né? Aí são etapas para a gente pensar, né? É a etapa onde a pessoa realmente se recusa a aceitar o que é que tem, porque não sabe o que é que tem de fato, porque que eu não sou igual a todo mundo.
E ir para um tratamento significa confirmar que eu não sou igual. Mas, às vezes, a negação está aí, costurando esse processo todo. E a família também, muitas vezes, fica nessa temática aí Tá de costurar. né? Chega um ponto que fica meio que insuportável, fica difícil de conviver. E aí a família diz, o que está acontecendo? Por que não? E por mais que tente, a pessoa com sintoma já severo, né, cronificado, não é na etapa do sintoma moderado, mas o sintoma severo cronificado, em algumas circunstâncias é necessário chamar um resgate, que é uma cena muito complicada para a família. O resgate é sempre feito com pessoas que já têm um treinamento para aquilo, né? E precisa levar, porque, acima de tudo, tem que... a pessoa precisa de tratamento, pensar na vida da pessoa, né? E a gente tem inúmeros casos difíceis. Por exemplo, recentemente tivemos uma pessoa internada lá que, quando a família chegou, a casa era cheia de lona preta aqui, lona preta ali, lona preta, como se o sintoma daquela pessoa era de estar sendo perseguido, ameaçado. Né? Mas ali, lembrando que a pessoa constrói uma realidade interna, uma realidade à parte. Não é que está fingindo, é uma realidade. Quando Cláudia diz assim, vendo o familiar dizendo o que fazer com esse vazio, aquilo é a realidade, mesmo que a família não compreenda. Como? Que vazio é esse? Está falando de quê? É uma dor real. Mas é real para a pessoa. E aquilo ali tem um peso forte no processo todo, porque é algo que, como fazer entender? A gente não está falando a mesma coisa. Sim. E a família diz assim, vazio de quê? Pelo amor de Deus, me explique. Como eu vou explicar um sintoma que eu não consigo traduzir? Sim. Eu não me apropriei daquilo, né? E aí a gente tem dimensões diferentes até a hora que a pessoa, por não aguentar mais aquela sensação de sofrimento, começa a gritar pelos cortes, né? Um exemplo que a gente está trazendo, o transtorno borderline, começa a gritar pelos cortes ou começa a gritar porque... tem uma dor visível. Exato. Cuidem, me ajudem, na verdade me ajudem. Sim. E nos grupos que a gente desenvolve lá, a gente ouve muito a fala do paciente, eu tentei me matar. Pessoas jovens, eu tentei morrer, eu tentei interromper aquela dor. A quantidade, às vezes, no grupo, de pessoas que fazem a tentativa de suicídio sem querer se matar, não quer se matar. Quer matar a dor. Mas quer matar aquela sensação de ser impossível conviver com aquilo. Né? Então, se não tem alguém que tenha experiência, né? Alguém instituição, alguém profissional, que oriente, que tenha experiência na condução daquilo, vai, com certeza, o início de tudo, fortalecer o sentimento de codependência. E mais que isso, nesse momento da codependência, a pessoa se sente também, poxa, onde foi que eu errei? E aí a família traz para si essa sensação de que eu errei, uma suposta culpa, e aí tenta compensar. Os estudos mostram também que cada vez mais a gente está se deparando com um outro sintoma, né? Cenário de adoecimento mental, brigando com a saúde mental, que a gente está falando aqui, né? Um outro sintoma que tem aparecido muito é a dependência em substâncias químicas, dependência em jogos, dependência em compras, em sexo, em relacionamentos disfuncionais, né? Tem pessoas que dizem assim,
por que que eu estou repetindo essa coisa? Né? Por que que eu estou repetindo de novo esse sofrimento? Então, isso tudo assim, quando a gente vai investigando a história da pessoa, né? A gente vê que lá atrás a pessoa se deparou com a sensação, o que é um conceito que está sendo falado muito, do desamparo, né? E atualmente se fala muito do desamparo aprendido, porque lá atrás, onde eu me senti, em tese, desamparada, não é que ninguém me largou, tá? Onde eu me senti desamparada, eu tendo a ir repetir aquilo e vou aprendendo cada vez mais a me conduzir naquela sensação de desamparo. Eu tenho um ganho no desamparo, porque de alguma forma alguém me olha, né? E lembrando que a gente falava de dependência química nesse instante, quando a pessoa entra no sintoma da dependência química, porque tem sensações fortes que não dá para dar conta, ao usar alguma substância química, a pessoa promove dentro de si um pico dopaminérgico, de dopamina, e aquela sensação dá um alívio. Sim. Então, as substâncias psicoativas, né, drogas, bebida, seja lá o que for, sexo e compras por aí afora, elas vão funcionar como reforçadora na mente da gente, recompensadora e reforçadora. Porque o cérebro não entende naquela hora que aquilo é bom, Sim. porque aliviou minha dor. E aí a tendência é eu repetir. E eu repito porque eu não cuidei daquela minha dor, não sabia como cuidar, e a família não sabia como cuidar. Então, o processo de cuidado sem a família não vai para canto nenhum, porque a gente precisa dar à família também um suporte para que ela compreenda que aquele sintoma que está ali é algo para a gente contemplar e ver como cuidar, mas não é algo para poder a pessoa se culpar, né? Porque a culpa engessa. A culpa, na verdade, é um resolve sentimento nada. que ele não tem objetivos. Né? A implicação, sim. A culpa, não. A culpa é algo que engessa, que faz a pessoa permanecer no sofrimento. E muitas vezes a gente vê que o avançar disso tudo implica em tirar essa roupa da culpa também. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para a Cláudia. Cláudia, então para você, depois de passar por esse processo e perceber que, né, como é que foi abordar o caso, como é que foi para você chegar até ela, conversar e achar que precisa de internação, de tratamento, ou enfim? Então, o primeiro internamento não foi muito de livre e espontânea vontade. Foi o choque, né? Foi tudo ao mesmo tempo e, assim, uma solicitação médica, né? O especialista solicitou que fizesse essa intervenção. É muito difícil, a gente sabe, como familiar, tomar essa decisão de colocar, né? Porém, foi uma necessidade, assim, que eu acho que foi a melhor situação que eu poderia ter feito naquele momento. Porque, primeiro, não foi uma decisão minha, foi uma decisão de um médico solicitando isso. E eu precisava resguardar a pessoa, né, naquele momento. E a partir dali, eu comecei a entender algumas necessidades e que, naquele momento também, o mundo daquela pessoa fazia parte daquele contexto, né? E que, assim, a gente se pega com preconceito, a gente se pega com julgamentos, a gente pega com muita coisa. Mas a gente tem que entender a necessidade de fazer essa intervenção, né? Que nem sempre vai ser exatamente como a gente gostaria, de levar para casa e no outro dia vai estar tudo bem. Não funciona assim. Outra coisa que eu sempre lidei nesses processos de internação, eu nunca acatei um pedido
me tire daqui, porque nunca fiz isso. Eu nunca fiz alta pedido. Nunca. Porque eu acho que eu não tinha autonomia perante aquilo. Né? Que eu via, no decorrer desses anos todos, eu via muita gente se sensibilizando, os pais, familiar, não, vou tirar, tá pedindo, não tá bem, não tá... Não, a gente não pode tomar decisões em relação à parte clínica. A gente não pode tomar decisão assim, de ou tira ou bota, ou o tempo é esse, o tempo que da minha saudade é essa, ou o tempo que o achismo. É um pouco até egoísta, assim, exatamente, né? Dos pais, o achismo. Não, dessa vez eu acho que vai acontecer. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tudo faz parte de um processo, de uma necessidade. Eu já vi vários casos, assim, nesse sentido que Cláudia está falando, dos pais se sentirem ou coagidos. Sim. Né? Tipo assim, se você não me tirar agora, você vai ver o que vai acontecer. Sim. Ou então, se você não me tirar, eu vou me matar. Sim. Ou então, se não me tirar, eu não volto mais, eu não amo mais vocês. Então, é muito sobre eles, assim, sobre o medo deles, sobre as expectativas, sobre, né? E sobre e que a gente precisa também levar em consideração isso, né, na internação. Porque não pode ser uma internação traumática, né? Até porque, no final das contas, eles precisam, né? E isso é bom a gente saber conduzir. Mas e quando não temos uma rede de apoio, Charbel? E quando não temos familiar? E quando... que a gente está trabalhando a família aqui e a gente sabe que não existe tratamento sem família. Vamos pensar aqui. Mas e se não tiver família? O que a gente faz? E aí? Pois é, quando não tem essa rede de apoio família, aí a gente vai pegar o paciente e tentar instrumentalizar o melhor que pode, mas naquela realidade. Eu não tenho rede de apoio. Então, o que é que eu posso fazer para mim? Né? Ou então, tipo, é uma coisa que eu já vi fazendo, né? Mas quem é a pessoa mais próxima que você tem, né? Isso? E chamar para o tratamento? Pode ser também, mas lembrando que cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. Então, assim, é importante que a pessoa consiga começar a compreender a sua realidade, o que você dispõe como recurso. Se eu não disponho da rede de apoio, eu tenho, então, cuidar dos recursos meus internos. Né? Uma das intervenções que a gente faz muito são técnicas de regulação emocional. Tá? Durante lá todo o trabalho, a gente faz técnicas simples de regulação emocional, onde a pessoa começa a identificar quando é que está perdendo o seu equilíbriozinho e que ele pode recorrer a essas técnicas. Tem outras pessoas que, mesmo estando lá, a gente orientando, eu faço muito as técnicas com o pessoal, chega aí, não, eu não consigo. Temos pacientes que chegam e dizem, eu estou tão fraca, eu não consigo nem me alimentar. E é fato. Ou seja, vamos traduzir esse sintoma. Por que eu preciso de alguém me conduzindo sempre? Então, o trabalho que a gente vai desenvolvendo com o paciente é muito de interpretar, né, esses sinais que eles vão nos dando. Né? Traduzir muito isso no dia a dia, lá na convivência com a gente, né? A clínica, no caso, eu trabalho muito com mitos, né? Por exemplo, o mito da Fênix, eu uso isso como um trabalho terapêutico que significa preparar a minha morte para renascer, que é todo o processo antes da internação, né? Que eu preparo o meu sofrimento, a minha dor, a minha morte, e o mito da Fênix fala isso, a preparação com ervas, né, cheirosas de odor agradável, aroma agradável, mas é uma preparação da morte. Na certeza que morrer não é a morte, eu vou renascer. E a gente chega e vai traduzindo isso, essa metáfora, esse mito, porque também, como sintoma, a gente vê muita gente dizendo que tenta se matar sem ter noção do que está fazendo. Tem noção.
como se fosse trocar de roupa, né? Então, a gente faz isso aí também, né? Um outro mito que a gente usa muito no trabalho terapêutico com os pacientes, e eles levam para as famílias, pelo menos nos dizem isso, é o mito da caverna de Platão, onde a pessoa se depara com seus fantasmas. Seus fantasmas significa a minha dor, o meu vazio. Eu lembrei de Como é que a gente vai trazendo isso? Eu lembrei de uma coisa que você já trabalhou lá, o Rei Bebê também, né? Ah, o Rei Bebê também. Que é um Mas muito interessante. não vamos lembrar do ovo. Do ovo, muito Ah, vocês não vão saber o que é o ovo. Acho que não. a dinâmica de Porque renascimento. que a gente a faz. criatividade no trabalho terapêutico acontece porque a gente tem toda uma fundamentação teórica, né? Não é a gente criar só Do nada. do nada. Mas, às vezes, a gente vai investindo, né, nessa dinâmica do ovo. Era interessante porque cada um ficava responsável por um ovo e tinha que cuidar. Sim, eu lembro disso. Lembra? Lembro. Tinha que cuidar. E o que é que significava aquilo ali? O ovo é frágil, não pode quebrar. Né? Que era a própria pessoa. Isso. Exatamente. Né? Como é que você São cuidou os próprios durante essa... compromissos, né? É, e tem consigo gente mesmo. que pega o ovo, bota no guarda-roupa, tem gente que passa a semana carregando, É a tem gente que faz um responsabilidade, ninho, né? né? Porque o trabalho de cuidar de si é um trabalho de si, mas está contextualizado na família. E às vezes a gente espera que a pessoa consiga dar conta, mas a pessoa não tem recurso, não tem repertório emocional para dar conta daquilo. Né? Quando vocês ouviram, e aí Cláudia traz, que é emocional, como a pessoa engordar emocionalmente? Sim, Sim. engorda emocionalmente. Primeiro porque tem um desequilíbrio biológico presente. Toda emoção, ela tem um pareamento biológico. A emoção não é uma coisa que está perdida no tempo e no espaço. Ela tem um pareamento biológico, né? E o pareamento biológico vem exatamente atuar nesse sentido. Por exemplo, a gente sabe que pessoas... a gente tem no nosso cérebro, né, algumas estruturas, tipo, vamos chamar aqui a amígdala, que não é da garganta, a amígdala cerebral, ela é o nosso lugar de muitas emoções, né? A gente guarda ali muitas emoções. E aos poucos a gente vai criando memórias sobre as emoções vivenciadas. Elas estão lá. E às vezes a gente vai e aciona aquilo ali, não sabe nem porquê. Né? Nas amígdalas a gente tem uma gama de vamos dizer assim, de computadorzinho emocional, né? Uma gama de estímulos que estão lá, né? Ou que são resíduos que estão lá também, que a gente pode chamar, e que às vezes são ativados, né? Para a gente ter uma ideia, e falando só emocional, quando a gente tem uma emoção muito forte, né? A gente tem estômago, mãos frias, não sabe nem porquê, taquicardia, e às vezes uma emoção muito forte, a gente vivencia aquilo ali, e depois a gente vai e diz, deixa eu descansar. É porque o cérebro entra em exaustão e precisa descansar. Mas entra em exaustão também a família que está sofrendo, o familiar que está sofrendo e que precisa meio que desconectar um pouco, porque o cérebro precisa se recompor. Né? É um processo altamente complexo e a gente tem estudado muito sobre isso, né? E aí a gente vê que a família, como você disse, é importantíssima, é fundamental, mesmo porque naquele meio familiar, quando existe o amparo, o apoio, o estar ali, aí as pesquisas já mostram para a gente que existe uma produção de ocitocina entre a pessoa e o familiar, e aquilo ajuda no processo de tratamento.
né? A ocitocina a gente sabe que é muito produzida quando a mãe está lá com o bebê amamentando, aí os dois estão lá embebidos da ocitocina, né? Então, esse acolhimento, esse amparo vai favorecer que a gente tenha essa produção. E aí, volto a dizer, emoções, sentimentos têm uma tradução no biológico também, né? Então, Cláudia, fala para mim como é que foi a experiência do tratamento para você e para o seu familiar. Então, todo adoecido, ele precisa ter uma rede de apoio, um familiar também que se trate, que se cuide. Por quê? A terapia, ela é importante demais, porque vai também lhe direcionar a como conduzir, a como você tratar, como você se reportar, né, com aquela pessoa. Então, é de fundamental importância que você também procure ajuda, para que você possa ajudar. Ninguém ajuda ninguém que não tenha, que não esteja bem, que não esteja preparado para poder, né, fazer isso. Perfeito. Então fala pra gente, Cláudia, como é que foi pra você a experiência lá na Fênix? Então, a experiência na Fênix, ela foi diferente de tudo que eu tinha vivido até encontrar, né, a clínica. Além do acolhimento nas reuniões, que é fundamental, porque ali você vai conseguir também ver outros relatos, você vai conseguir interagir com pessoas também com dificuldades como a sua, né? Você vai ver que não é só um mundo seu, que infelizmente também tem muitas outras pessoas adoecidas e que você naquele contexto também adoeceu e que precisou de ajuda. E o que aconteceu com a Fênix? Todas as vezes que eu solicitava, né, por alguma necessidade minha, eu sempre tinha, né, um profissional também disponível para poder me ajudar. Todas as vezes que eu solicitava que se reunisse comigo, que me recebesse para todas aquelas dúvidas que eu estava daquele momento do internamento, eu tinha alguém ali para poder me ouvir, para poder tentar me ajudar a conduzir aquelas dificuldades daquele momento, né? Então, assim, foi só coisas boas que eu vivenciei nesse processo. O que Cláudia está dizendo é um pouco a gente traduz como o modo de operar da clínica. A gente trabalha com a orientação dos pares. O que é isso? É um modelo de funcionamento onde é possível a pessoa se identificar, poxa, aquele também tem algo para dizer e a fala do outro repercute em mim, né? Isso é um formato terapêutico também importante. Quem traz isso muito é um profissional, um teórico, Gabor Maté, que ele traz essa colaboração. E também é importante, quando você diz, todas as vezes que você buscou ser ouvida, né, ser acolhida, que demandou um suporte, né, a clínica tem realmente, a Fênix tem esse serviço de entender que ali é uma pessoa que também está passando por um momento bem complicado. Vale pensar que, às vezes, nesse processo todo, né, e a gente está usando muito essa palavra de processo, a família também convive com sentimentos que são conflitantes, tipo, eu amo meu familiar, mas porra, é insuportável conviver com isso, com essas manias, com esses comportamentos que eu não dou conta, né? E, às vezes, o familiar se sente impossibilitado de seguir com aquilo ali, incapaz de dar conta, né? E quando você diz que lá na clínica você nunca adotou aquela coisa da alta a pedido, o paciente pedir para sair, não, eu não tenho recurso para cuidar de você. Aqui o pessoal tem recurso. Sim. Então eu vou seguir
a orientação, né? E essa escuta que é promovida dá um alívio também para a pessoa, e no trabalho de grupo dá um alívio para a pessoa, porque a pessoa também, poxa, eu não sou aquela pessoa ruim que estou querendo o melhor para meu familiar, mas ao mesmo tempo é difícil suportar aqueles comportamentos que eu não consigo conviver com aquilo, né? E às vezes a pessoa se sente culpada por não aceitar o familiar, né? E aí o trabalho de grupo, de família, de escuta, vai tirar essa sensação de culpa, né? E vai dar um suporte melhor. Então, Cláudia, eu queria te fazer uma última pergunta. O que essa experiência ensinou para você? Essa experiência me prova a cada dia que eu tenho uma pessoa mais resiliente do mundo, que essa pessoa sempre me falou que um dia ia me dar orgulho. E hoje ela sempre me deu orgulho, porque quando eu a via, né, naquele contexto todo de dor, eu via que aquilo ali era a coisa que ela mais queria resolver, que ela não queria viver aquilo, que não era culpa dela, né? E hoje eu vejo assim, eu tenho um testemunho assim incrível, e sei que tudo isso é um processo também terapêutico. Perfeito. É um processo de ter buscado ajuda, né? De ter aceitado a realidade dela, de não ter tido preconceito, né? De ter estado do lado, de nunca ter desamparado. E que é possível, essa experiência me mostra todos os dias que é possível, sim, você ver o seu familiar melhor, ver o seu familiar fora disso tudo, né? Controlado, buscando objetivos, propósitos. E o que a gente precisa entender é que desistir jamais, né? Jamais, porque a maior prova que a gente pode ter de esperança é ver, né? Depois de todas essas dificuldades, de tudo isso que você passou ou que está passando, que lá na frente vai ter um resultado, né? E que bom que hoje eu consigo vivenciar, e eu torço que todo mundo também consiga e que vá buscar ajuda, porque a ajuda sozinho fica muito difícil e a ajuda é fundamental. Perfeito, Cláudia. Parabéns Obrigada. pela força, por todo o apoio que você está dando para esse familiar, né? Por tudo que você passou. Sim. Dá para ver que você tem um coração enorme. Obrigada. E que é muito complicado mesmo o processo, mas que com a ciência, né? Com você procurando, você tendo coragem de procurar, né? E você fazendo a sua parte, sim, é muito mais fácil. Com certeza. Né? Charbel, considerações finais? Considerações finais para dizer assim, eu trabalho na clínica há algum tempo porque eu acredito na Fênix, né? Eu acredito no formato humanizado de tratamento. E recomendo às pessoas que estejam num momento delicado, podem ligar para lá, podem agendar alguma coisa. Tem alguém sempre pronto para poder tentar esclarecer, tentar ouvir, né? E, assim, é um trabalho que é desenvolvido por profissionais que acreditam nisso. Então, talvez um dos segredinhos seja não só a preparação técnica, né, a competência técnica, mas pessoas que acreditam que saúde mental é algo construído. Sim. Né? A gente parte da ideia, né, de encontrar uma pessoa meio que esfacelada, sofrida, desencantada, e gradativamente a gente vai ajudando nesse processo de reconstrução.
Então, para todas as pessoas, a minha sugestão é que pensem, a parte mental, saúde mental, é tão importante quanto a saúde física. Uma não caminha legal sem a outra, tá? Mas procurem pessoas especializadas, pessoas credenciadas, instituições especializadas mesmo. Competência técnica é importante no processo todo. Perfeito. Eu costumo dizer, né, sou suspeito para falar, mas que o melhor que nós temos na Fênix é a nossa equipe, né? Que é uma equipe preparada, é uma equipe que estuda, é uma equipe especializada, né? E a gente tem muita sorte de ter uma equipe muito boa que pensa, né, que vem, que fala, que discute e que ainda leva promoção de saúde para as pessoas que às vezes não têm condições de ter isso na vida, né? Porque a gente sabe como é a nossa política de saúde, às vezes não funciona da forma como a gente espera que funcionasse, né? Mas se você é um familiar, uma coisa que tem acontecido muito comigo é amigos procurando, poxa, eu tenho um familiar que está há 5 anos na cama com depressão, tenho um familiar que está há 10 anos com toque, aquele toque que impede de tomar banho, que impede de trabalhar, e aí a gente leva lá para a clínica, né, e o quanto a gente consegue ter um resultado com essas pessoas que estavam há 10 anos, 5 anos, enfim, que a família não via mais solução, mas na verdade porque não tinham a orientação, né? E às vezes não apareceu uma pessoa na vida que orientou, e esse é o motivo da gente estar falando isso para vocês, tá? Que se você tem um familiar na sua casa passando por alguma dificuldade, né, e se você também já está começando a absorver essa doença para a sua vida, para o seu dia a dia, que está impossibilitando você de fazer outras coisas, não deixa de procurar um especialista em saúde mental, porque assim como outra doença cardíaca, enfim, qualquer doença, tem um especialista e que ajuda, né, a pessoa a se recuperar. Então, agradeço a presença de Cláudia e de Charbel. Muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado pelas falas, foram incríveis. Espero que tenha atingido as pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Bye, bye. E até a próxima, pessoal. E não deixem de curtir e botar o comentário de vocês aí, tá? Porque a gente vai fazer o possível para conversar com vocês também. E até a próxima.